Dadas as funções f e g, definidas dessa forma, são duas funções racionais. Letra A, vamos calcular o limite da função f de x quando o x vai para menos infinito. E vamos calcular também, na letra A, o limite da função g quando o x tende a 1 pela esquerda. Como é que fica isso daqui? Então vamos lá, vamos começar, né, com o limite da função f de x, quando x tende a menos infinito. Isso aqui é igual ao limite, quando x tende a menos infinito, de 3x ao cubo menos x mais 1, dividido por 6x ao cubo mais 2x quadrado menos 7. O que eu digo a vocês é que esse limite ele é 3 sextos, que é um meio, que é justamente a razão do coeficiente do x ao cubo pelo 6, que é o coeficiente de x ao cubo no polinômio aqui de baixo. Certo? Quando você tem uma função racional, onde numerador e denominador têm mesmo grau, e o limite é um limite com x tendendo a infinito, aí isso aí acontece, né? Você tem que o resultado desse limite é esse número dividido por esse, que são a razão dos coeficientes de maior grau. Mas isso é assim por causa disso, né? Limite, quando x tende a menos infinito, você divide numerador e denominador pela maior potência, que é x ao cubo. Então divide aqui tudo por x ao cubo no numerador e no denominador faz a mesma coisa. Assim. Pronto. Dividiu pela maior potência, numerador e denominador. Aqui você pode cancelar. X, você cancela com esse cubo, fica somente 2, porque na verdade x dividido por x ao cubo é x dividido por x vezes x ao quadrado. Então cancela esse com esse, fica 1 sobre x ao quadrado. Então por isso que cancela aqui sobre esse quadrado. Aqui não dá para cancelar ninguém. Aqui cancela esse com esse, sobra 1. Coisa como essa aqui. E o resultado é limite quando x tende a menos infinito. Esse primeiro ficou somente 3, menos. Esse segundo ficou 1 sobre x quadrado. Esse último é 1 sobre x ao cubo. Aqui embaixo 6 mais 2 sobre x menos 7 sobre x ao cubo. Aí, aqui vocês observam claramente. Isso aqui vai para... quando o x vai para menos infinito. Interessante. E aqui vai para 0, né? Que o x é muito grande. Aqui, mesma coisa, ó. Você está sendo dividido por um número que vai para menos infinito. Então, é uma coisa que está se aproximando de 0. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, por isso que o resultado é 3 menos 0 mais 0 dividido por 6 mais 0 menos 0 é 3 sobre 6. 3 sobre 6 é a mesma coisa, né? 3 dividido por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Então, esse limite é 1 meio. E o limite de g de x, quando x tende a 1 pela esquerda, ou seja, o limite de 2x quadrado menos x dividido por x menos 1, quando x tende a 1 pela esquerda, é algo assim, né? Você vai pegar esse x e substitui por 1. Bom, aqui embaixo vai ficar 0, né? Aqui dá 2 menos 1, que é 1, dividido por 0. Claro que esse 0 não é 0, né, gente? Esse 0 é assim, é um número muito perto de 0. Isso aqui. Assim como no numerador, você está com um número muito próximo de 1. Mas aqui acontece o seguinte, o x tende a 1 pela esquerda. Então você está aqui com o número 1 e você está se aproximando pela esquerda de 1. Por exemplo, bota um 0,9 aqui. Então quando aqui for 0,9, 0,9 menos 1 dá menos 0,1. Então quando você se aproxima de 1 com valores que estão à esquerda de 1, o resultado dessa subtração é um número negativo. Então você pode dizer que é assim, ó. É um zero menos, né? É um número muito perto de zero,
só que negativo. Por esse motivo, o resultado desse limite é menos infinito, porque tu tem 1 dividido por um número muito pequeno. Então você já sabe que o resultado é um número muito grande. Então você está falando aqui de infinito. Aí tem que saber se é mais ou menos infinito. Então 1 tem sinal positivo e esse aqui de baixo tem sinal negativo, mais por menos, menos. Então é isso. Agora determine a assíntota horizontal de f de x e a assíntota vertical de g de x. Então o que é que nós temos aqui? Você tem que... o limite quando x tende a menos infinito de f de x deu um número. Então nós temos que y igual a esse número é uma assíntota horizontal de f de x. Na verdade é assim, tira esse negócio aqui, né? Isso aqui você pode tirar isso. Horizontal de f de x. Porque quando você calcula tanto o limite de f de x quando x tende a menos infinito ou a mais infinito, se você fosse calcular, também daria 1/2. Então, na verdade, só tem essa assíntota horizontal para f de x. Por um lado, né? E, tira esse pontinho aqui, né? Você calculou aqui, o limite quando x tende a 1 pela esquerda de g de x. É a única indeterminação dessa função. Ora, então também você vai ter apenas essa possibilidade para a assíntota vertical, que é x igual a 1. E x igual a 1 é a assíntota vertical de quem? De g de x, né? O que está acontecendo com esse 1/2, por exemplo, a primeira situação, né? Então você tem aqui, y igual a 1/2. Quando o x tende a menos infinito, o gráfico da função se aproxima de menos 1/2. Certo? Vai ser algo assim. Ou assim, eu tenho que analisar. E essa outra situação, aqui x igual a 1, quando você se aproxima pela esquerda de 1, o resultado do limite é menos infinito. Com certeza a curva está assim.